Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia, onde vai mergulhar na palavra de Deus, aquilo que ela tem pra gente nesse dia. Que Deus abençoe teu dia em nome de Jesus, que você seja cheio e marcado com a glória de Deus no dia de hoje, nessa leitura, nesse que é o dia 32 da nossa leitura bíblica, 32 dias lendo a Bíblia de forma ininterrupta. Que Deus te abençoe. Bom dia para você. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Que o Espírito Santo venha sobre a tua vida aí hoje. Que a gente seja conduzido pela palavra de Deus, viu? Estamos acelerando na palavra e é isso. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória do Espírito Santo toque as nossas vidas. Vamos orar, pedir que ele venha e fale conosco aqui. Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos nessa manhã. Nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha e fale conosco de forma sobrenatural, que o nosso entendimento abra para que nós escutemos da sua palavra e na tua palavra recebamos a direção que precisamos no dia de hoje, Pai. Vem, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tem muitas pessoas aqui de diversos lugares. Que Deus abençoe vocês. Estou vendo muita gente de Curitiba, da Conectados aqui, da nossa casa aqui de Curitiba. Estou vendo muitas pessoas de São Paulo aqui fora. Vai me falando aí. Me diz onde você está, enquanto eu vou dando um tempinho para o pessoal pegar a Bíblia, pegar a caneta, levantar. Estou vendo Ailton lá do Japão, Suzuka no Japão. Deus te abençoe, meu querido irmão. Estou vendo o Bruno lá da Grécia. Deus abençoe em nome de Jesus. Comunidade Betel de São Francisco do Sul. Estou vendo o Rafael Monteiro lá da Itália, da região de Veneza, na Itália. Deus abençoe aí, Rafael. Quantas pessoas, hein, gente? Meu Deus do céu, que demais. Estou vendo de Londrina, Sara, Priscila, Deus abençoe aí. Estou vendo Conectados Online. Estou vendo o Fight Mosquito, que sou do Emirados Árabes, é isso? Deus abençoe. Estou vendo a Leide lá de Santarém do Pará. Estou vendo nosso lugar, igreja em Guarulhos, Rio de Janeiro, a Tati Cotia, Fernando São Paulo, Júlia Tocantins, Identidade do Reino, Itajaí, Santa Catarina. Muito bem. Isaac, estou na concentração do Corinthians em São Paulo. Ah, o Isaac que joga aí, que Deus abençoe demais. Parque Novo Mundo, Balneário Caiobá. Estou vendo gente em Camaçari, na Bahia. Meu Deus do céu, quantas pessoas. Mogi Mirim, em São Paulo. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, povo de Deus. É isso aí. Quantas pessoas preparadas para ler a palavra de Deus. Vamos avançar na leitura da Bíblia? Vamos avançar naquilo que Deus tem para nós? Então pega a palavra de Deus aí. Abre em 1 Crônicas, capítulo de número 12. É aí que começa a nossa leitura hoje. A minha pergunta inicial é: quais são as guerras que você enfrenta? Quais são as lutas que você enfrenta todos os dias? Quando você acorda, você tem que entrar disposto a guerrear, a batalhar e a vencer. Já vou te dar a nossa frase de hoje inicial. A batalha pertence ao Senhor. Na batalha que você pode estar enfrentando, na luta que você pode estar vivendo, tenha uma certeza. A batalha pertence ao Senhor. Nós vamos ler agora, e nós histórias que nós já vimos, ou em 1 Samuel, ou em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, ou 1 e 2 Reis, principalmente agora 1 e 2 Reis, 2 Reis principalmente, onde a gente vai ver as histórias dos reis. Só que o foco do cronista, ao escrever 1 e 2 Crônicas, é contar para a geração que voltou da Babilônia, ou seja, Judá, sua história. Então não há relatos dos reis de Israel, só há relato dos reis de Judá. O máximo que ele vai fazer é fazer referência de quem reinava Israel naquela estação para tentar dar uma figura histórica, um cronograma histórico, uma cronologia histórica de quando estava acontecendo. Então nós vamos começar aqui que Roboão foi o primeiro rei, filho de Salomão, então Judá, né? Na verdade era Israel, mas Roboão fez o povo se dividir. Com sua falta de sabedoria, seu pai teve tanta sabedoria, com sua falta de sabedoria ele pesa a mão sobre o povo e 10 tribos se dividem, vão com Jeroboão, formam as tribos do norte, Israel. Benjamim e Judá ficam como se fossem as tribos do sul, com a sua capital Jerusalém. Nome Judá agora então, Israel e Judá. Nós vamos ver então agora os relatos de Judá. Começa com Roboão. E nós vamos ver nossa frase: a batalha pertence ao Senhor. Quando a gente tem aliança com Deus, Ele luta as nossas batalhas. Não é a gente que luta com a nossa própria força. Deus luta as nossas batalhas. A batalha pertence ao Senhor. Então nós vamos 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, infelizmente deixou a lei do Senhor, com ele todo Israel.
ainda ele está chamando de Israel porque ele está contando antes, né, da divisão. Ele deixou o Senhor. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor. Então, o afastamento de Deus permitia que os inimigos vinham e se aproximassem. Quando você se afasta de Deus, quem se aproxima é o inimigo. Olha como o Egito veio contra Israel. Com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá. Veio a Jerusalém. Uma invasão completa do Egito. Isso está lá no começo, hein, gente? Ele está falando para uma geração que já está voltando do exílio. Ele está contando no começo, lá no começo, depois que Salomão construiu o templo, ficou tudo pronto. Agora Roboão, de maneira não sábia, se afasta da lei de Deus e agora o Egito está invadindo Israel. Contudo, Deus sempre tem um plano de redenção. Semaías, o profeta, veio a Roboão, aos príncipes de Judá, e disse assim do Senhor, versículo 5, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Ou seja, ele está explicando, o profeta está confrontando, o profeta é confronto. Então, se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Tá bom, é justiça, a gente se afastou de Deus. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, Deus sempre é um Deus de recomeço. Veio a palavra do Senhor a Semaías, o profeta, e disse, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, porque para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. A batalha pertence ao Senhor. Acontece então que quando subiu Isaque contra o Egito, do Egito contra Jerusalém, ele roubou os tesouros da casa do Senhor. Salomão ficou tanto tempo, Davi tinha deixado tantos tesouros, e agora eles estão perdendo tesouros. Então se afastar de Deus sempre vai gerar consequências. Deus vai te livrar na batalha, mas vai ter consequências. Porque olha o que acontece, os escudos de ouro que os guardas usavam, que Salomão tinha feito, foram levados embora. E agora Roboão é obrigado a fazer escudos de bronze, ele não tinha mais o mesmo ouro. Então, quando o ouro se troca pelo bronze, ouro na Bíblia é divindade, bronze é sofrimento. Então, se afastar de Deus, se afastar do Deus que luta as nossas batalhas, é trocar a minha proteção, que seria divina, por sofrimento. Bronze, ouro por bronze. Isso aqui dá uma pregação, né? Então, cuidado para que no meio da guerra você deixe de depender do Senhor. A nossa dependência e confiança é o Senhor. Eles foram livres, mas tiveram que usar escudos de bronze agora. Então, o Senhor se afastou dele para não destruí-lo como um todo, porque, versículo 12, em Judá ainda havia coisas boas. Ainda tinha uma esperança, Salomão tinha deixado um legado. Porém, Roboão, versículo 14, fez o que era mal perante o Senhor, não se dispôs no seu coração buscar o Senhor até os dias da sua morte. Quando ele morre, quem passa a reinar é Abias, capítulo 13. Abias começou a reinar em Judá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Jeroboão agora está reinando em Israel e agora Abias é Judá. E eles vão guerrear um contra o outro. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens. Jeroboão se levantou contra ele com 800.000 homens. O dobro de efetivo, afinal de contas, eles tinham 10 tribos de um lado e só 2 do outro. Judá levantou 400.000 guerreiros, Jeroboão 800.000. Contudo, a batalha pertence ao Senhor. Abias avisa Jeroboão, Jeroboão, não cometa essa loucura. Versículo 5, não convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, ele, a seus filhos, por uma aliança de sal. Ou seja, Deus fez uma aliança, Deus fez um tratado conosco. Ele vai proteger Judá. Jeroboão, não guerreia. Contudo, versículo 5, se levantou Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, que era filho de Davi, e se rebelou contra o meu senhor. Ajuntou-se com ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, dizendo, Roboão ainda é jovem e indeciso, ele não vai poder resistir, tentando atacar a vulnerabilidade de Roboão. Contudo, agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem, vocês são uma grande multidão, vocês têm convosco bezerros de ouro que Jeroboão fez para os vossos deuses. Vocês lançaram fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão e levitas. Vocês não fizeram para vós outros sacerdotes, gentes de outras terras? Então, quanto a nós, versículo 10, o Senhor é nosso Deus. Nós nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, os levitas na sua obra. A batalha pertence ao Senhor. Está dizendo, olha, nós ainda temos coisas boas aqui. Vocês querem realmente lutar contra a gente?
Eis, versículo 12, que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com trombetas para rebate contra vocês. Filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus dos vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. A batalha pertence ao Senhor. Jeroboão ordenou então que os que estavam emboscada fizessem uma volta e chegassem por trás. Eles chegam por trás. Quando eles chegam por trás, o versículo 15 diz que os homens de Israel começaram a gritar. E quando eles gritaram, os homens de Judá começaram a gritar. E quando eles gritaram, o Senhor feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias de Judá. De maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança naquele dia. E caíram feridos 500.000 homens de Israel. A batalha pertence ao Senhor. Abias perseguiu Jeroboão até que Jeroboão morreu. Abias morreu e quem reinou em seu lugar foi Asa. No tempo de Asa, capítulo 14, a terra esteve em paz por 10 anos. Por quê? Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Aboliu os altares dos deuses estranhos. Ordenou, versículo 4, que Judá buscasse ao Senhor. Aboliu, versículo 5, os altares de Judá. Houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortes, pois havia paz na terra, porque o Senhor tinha dado repouso. Edificaram, prosperaram. No seu exército ele tinha 300.000 de Judá e 280.000 de Benjamim, 580.000 pessoas. Um exército maravilhoso. Mas as guerras estão com os povos ao redor. O que acontece é que Zerá, o etíope, vem com 1 milhão de homens contra Asa. Versículo 9. 1 milhão de homens, 300 carros chegaram contra Asa. Asa saiu contra ele e ordenaram batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha. Entre o poderoso e o fraco, nos ajuda, nós confiamos em ti. Como esse princípio é maravilhoso, gente. Numa guerra, talvez você vai se sentir o menor. Numa guerra, você vai sentir a minoria. Numa guerra, você vai sentir que não tem força. Não é para que você se desespere, é para que você dependa ainda mais de Deus. Eu não sei qual guerra você enfrenta, eu não sei qual luta você está vivendo hoje, mas apresenta a tua causa ao Senhor. Olha que genuíno clamor de Asa. Ele diz: Senhor, que esperança vai ter o poderoso, o fraco contra o poderoso, o fraco contra o forte? Que esperança vai ter o pequeno contra o grande? Não há esperança, Deus, mas a nossa confiança está em ti. No teu nome, versículo 11, nós vamos vir contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Há momentos, ou na verdade em todos os momentos da guerra, você deveria colocar nas mãos de Deus. Mas principalmente quando não há mais o que fazer, quando você já não pode fazer nada com as suas forças, você chegou na tua melhor situação. Porque agora você vai entregar nas mãos de Deus. E a batalha pertence ao Senhor. Eu quero ministrar que na batalha que você possa estar vivendo aí, você vai colocar tudo na mão de Deus, porque a batalha pertence a Ele. É Ele que vai cuidar da tua história. Ele que vai transformar a tua realidade. Ele clama: Deus, não tem esperança para mim, mas confiança está em ti. Então, versículo 12, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles o perseguiram. Caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Foram destroçados diante do Senhor. E o seu exército de Judá levou dali grande despojo. 1 milhão de pessoas contra 580.000 foram tombados porque a batalha pertence ao Senhor. Não importa o teu tamanho na guerra, importa o tamanho de Deus, importa o poder de Deus, não importa os recursos que você tem na guerra, importa os recursos de um Deus que é ilimitado, que é a fonte de todo recurso. A batalha pertence ao Senhor. Asa, então, vai promover reformas religiosas em Judá, porque lembra que Judá já estava ficando distante de Deus. Então Asa, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu ao encontro de Asa, então Deus sempre vai usar profetas, pessoas para poder alertar os reis. Ele foi ao encontro de Asa e disse: me escute, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês os buscarem, ele se deixará achar. Se vocês os deixarem, ele os deixará. Naquele tempo, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem quem ensinasse a lei, versículo 3. Mas quando na sua angústia voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, por eles foi encontrado. Deus sempre está lá, quem fica distante é o povo. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Havia muitas perturbações naquela terra, ele está lembrando. Nação contra nação, cidade contra cidade, Deus conturbou em angústia. Mas, versículo 7,
Sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque vossa obra terá recompensa. A batalha pertence ao Senhor. Quando ouviu Asa essas palavras de profecia, versículo 8, recobrou o ânimo, lançou as abominações fora da terra de Judá e Benjamim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ofereceram sacrifício ao Senhor, versículo 11, 700 bois, 7.000 ovelhas, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus dos seus pais, de todo o coração, de toda a alma e de todo o coração. Aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto homem quanto mulher. Ele renova a aliança com Deus. Ele vai ao extremo, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, clarins, trombetas. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento. De todo o coração juraram, de toda boa vontade buscaram ao Senhor. O rei Asa tirou Maca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito um acerá, uma imagem abominável, destruiu a imagem feita em pó, trouxe à casa de Deus as coisas consagradas. Então, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Como é bom quando você tem aliança com Deus, porque aí você vai se preservar de batalhas que você não precisaria ter entrado. Porém, quando você entra em batalhas, a batalha pertence ao Senhor. Como Deus é maravilhoso e misericordioso. Asa está vivendo um período de paz porque ele se realinha com Deus. Contudo, no 30º ano do reinado de Asa, subiu Baassã, rei de Israel, contra Judá. A gente já tinha visto uma guerra lá no começo dos homens de Israel contra os homens de Judá. Israel vai tentar atacar Judá de novo. Então Asa tomou prata, tesouro da casa do Senhor, tesouro da casa do rei, e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria. E aí nós vamos ver um erro de Asa. Porque a batalha não pertence sempre ao Senhor. Agora Israel está atacando Judá, ele já tinha vencido contra um etíope que tinha 1 milhão de soldados, ele venceu. Por que ele não confiou em Deus nessa batalha aqui? Ele vai lá e faz uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, versículo 4, e enviou seus capitães e seus exércitos. Ué, a confiança da batalha não era Deus? Porque agora que Israel está te ameaçando, você vai tentar fazer uma aliança com a Síria. Então, Deus sempre vai mandar profetas, e profeta é aquele que confronta. Veio Anani, versículo 7, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque você confiou no rei da Síria, e não confiou no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Você confiou no Senhor e ele não entregou nas tuas mãos? Porque contra o Senhor, contra o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso você procedeu loucamente, e agora haverá guerras contra ti. Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere, no tronco. Oprimiu Asa alguns do povo. Ele começa no final do seu reinado, por isso que é sempre importante terminar bem. O profeta vai alertar, ele manda prender o profeta e amarrar o profeta no tronco, ao invés de se arrepender. A mensagem se frustre com a fonte da mensagem, não com o mensageiro, né? Ele manda o profeta para a cadeia, porque o profeta está falando uma verdade. Então, Asa morreu, versículo 32 é demais, versículo 12 do capítulo 16. Caiu Asa doente dos pés, sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O registro final da vida de Asa é que ele não, por algum motivo, ele perde essa confiança em Deus, talvez pelo tamanho do reinado, o que aconteceu com ele. Ele confia numa aliança do rei da Síria e ele perde a força dos pés, ele perde o poder de caminhar. Mesmo numa enfermidade grave, ele não recorre ao Senhor. Asa descansa, ele é sepultado, e agora quem reina no seu lugar é Josafá. Josafá se fortificou contra Israel, versículo 2, pôs tropas em todas as cidades fortificadas, estabeleceu as guarnições na terra de Judá. Versículo 3, o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, não procurou aos Balaíns, antes procurou ao Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presença a Josafá, que teve riquezas, glória em abundância. Tornou-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, tirou os altos dos postes ídolos de Judá. Além disso, olha o que Josafá fez, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá, ensinando o povo.
Veio o terror do Senhor sobre todos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. A batalha pertence ao Senhor, tem aliança com Deus, ele vai te proteger na guerra, ele vai te livrar de guerras, inclusive. Josafá, versículo 12, se engrandeceu em extremo, edificou fortalezas, cidades armazéns, empreendeu em muitas obras, cresceu. Versículo 18, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-os com Acabe. Acabe era o rei de Israel. Se aparentar, certamente ele pegou por casamento uma das filhas de Acabe, uma parente próxima de Acabe. Então ele se aparenta com Acabe. E aí, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irás comigo a Ramote Gileade? Josafá falou: eu vou ser contigo, o meu povo vai ser contigo, vamos para a peleja. Porque o que está acontecendo, a gente vai ler lá, que haveria uma guerra agora. E porque Josafá se aliou com Acabe, a guerra que seria de Israel, agora Judá tem que lutar também. Eles vão tentar lutar junto. Então disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou profetas e falou: nós vamos para a peleja ou deixamos de ir? Eles disseram, olha os falsos profetas: sobe, Deus entregará nas mãos do rei. Josafá falou: calma aí, não há nenhum profeta do Senhor para consultarmos? Então falaram para Josafá: tem um ainda, para quem podemos consultar o Senhor, porém eu me aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, somente o que é mal. É Micaías, a gente já leu essa história. Então eles estão numa guerra, Acabe está completamente distante de Deus. Josafá, cara, vamos buscar Deus. Ele escuta alguns falsos profetas falando: vamos, vocês vão vencer. Josafá está meio assim, está estranho essas profecias, vamos procurar um de verdade. Eles trazem Micaías, o rei de Josafá e o rei de Judá estavam juntos ali em estradas reais, e todos os profetas profetizavam diante deles. Eles foram mandar buscar Micaías. A gente já leu essa história aqui, versículo 12. Falando: Micaías, só para te dar um spoiler aí, uma dica, todos os profetas estão falando coisas boas, hein? Olha lá, não vai dar furo. Micaías responde assim, versículo 13: tão certo como vive o Senhor, e o que o meu Deus disser, isso eu falarei. Então Micaías, ele é a essência de um profeta que quer falar a verdade. O rei fala para Micaías: olha, quantas vezes vou te conjurar dizendo não me fales nada senão a verdade? Então Micaías profetiza: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Esses não têm dono, torne cada um para sua casa. Então o rei de Israel falou para Josafá: não falei que ele nada profetiza de bom a meu respeito? Então Micaías prosseguiu, dizendo: eu vi o Senhor assentado no trono, o exército estava à sua direita, à sua esquerda. Um espírito do Senhor, permitido pelo Senhor, enganador, veio enganar o rei. Então ele está mostrando que seria um engano entrar na guerra. A resposta, assim, lembra que o outro, quando foi confrontado pelo profeta, lançou o profeta no tronco? De novo, quem está em erro e é confrontado, às vezes não quer admitir seu erro. Porque olha o que aconteceu: Zedequias, filho de Kenana, deu uma bofetada em Micaías, e dizendo: por onde seu espírito para falar de ti? Então ele diz assim: olha, faz o seguinte, vai para a guerra. Se você voltar em paz, o Senhor não falou a verdade. Agora, se você não voltar, Deus falou através de mim. E realmente Acabe vai morrer nesta guerra. Ele até faz uma trama, tentando se disfarçar, falando: Josafá, fica você aí no fronte de batalha com a tua roupa de rei, eu vou me esconder no meio de soldados. Ou seja, lança Josafá na fogueira. O que acontece é que um homem solta uma flecha a esmo, a gente já leu essa história, a flecha passa pela única fresta que podia, na proteção de Acabe, e ele morre nesta guerra. Então, Jeú vai repreender Josafá. Então Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá, versículo 19, e diz: você devia ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Então por que você está se aliançando com Acabe por uma guerra? Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, estabeleceu juízes no país, disse aos juízes: olha, façam o que é justo, o Senhor vai ser com vocês. Não há no Senhor nosso Deus injustiça, parcialidade, ele não aceita suborno. Então ele deu ordem dizendo: andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Então nós vemos uma guerra, e o paralelo de 2 capítulos. Uma guerra onde Acabe vai morrer, e Josafá se aparentou dele, teve que entrar numa guerra desnecessária. Agora nós vamos ver uma guerra que vem contra Josafá, e porque ele está aliançado com Deus, olha o que vai acontecer. Os moabitas, os filhos de Moabe, capítulo 20, versículo 1. Vieram contra Josafá e avisaram Josafá, versículo 2: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. Já estão em Amortazar, que é em Gedi.
uma grande multidão vai guerrear contigo. Algumas coisas nós vamos aprender na guerra. Primeiro, não há problema em ter medo. A questão é onde você direciona o teu medo. Porque então Josafá, versículo 3, teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Então, gente, não há dúvida ou não há problema em você ter medo quando você enfrenta uma batalha. Quando você recebe o diagnóstico de uma enfermidade, quando você entra num período de desemprego, quando as suas finanças começam a sacudir, você pode ter medo, faz parte da essência humana. Agora, o medo, ele tem que ter ele não é o fim, ele tem que ser o meio que te leva a depender de Deus. Senhor, eu estou com medo, eu estou temeroso, eu tô apreensivo, eu vou clamar ao Senhor. A grande questão é quando você canaliza o teu medo e ele se torna um meio para que o fim seja desespero, o fim seja loucura, o fim seja fugir da presença de Deus. Não, o medo que você sente, ele tem que te levar a depender ainda mais de Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então você está com medo? Se entrega na presença de Deus. Então ele está com medo e pregou um jejum. Judá todo, versículo 4, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Josafá estava de pé na frente da congregação e dizia, versículo 6, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus, Deus que está nos céus? Não é o Senhor que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, não há quem possa te resistir. Então, primeira coisa para enfrentar a batalha, entrega os teus medos ao Senhor. Segunda coisa, traga à memória quem o Senhor é. É o que Josafá está fazendo. Ele está trazendo à memória quem o Senhor é. Senhor, o Senhor é o Deus grande. Senhor, lembra que foi clamado nesta casa, que se algum mal não sobreviesse, a espada estivesse castigo, estivéssemos em peste ou fome, versículo 9, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, porque o seu nome está nesta casa, nós clamaremos a ti na angústia, o Senhor nos ouvirá. Ele está lembrando das alianças que Deus tem. Senhor, então agora o inimigo está aqui, versículo 11. Versículo 10, os filhos de Amon e Moabe estão aqui, versículo 11, para nos dar o pago, para nos lançar da nossa possessão, para acabar com a nossa herança. Nosso Deus, acaso não executarás julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, os nossos olhos estão em ti. Eita, meu Deus, a batalha pertence ao Senhor, nós vamos aprender aqui. Pela segunda vez, lembra que quando o Egito veio atacar Judá, mesma coisa, 1 milhão de pessoas e Asa clama ao Senhor? Agora nós estamos vendo um outro rei, Josafá, falando, a gente não sabe o que fazer. Quando você chega numa situação da sua vida e fala, não sei o que fazer, não sei mais o que fazer, não sei para onde recorrer, não tenho onde colocar as mãos, clame ao Senhor. Tá com medo? Coloca nas mãos de Deus. Lembra das alianças que Deus já falou contigo. Lembra do que a palavra fala a teu respeito. Lembra do poder de Deus. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, os seus filhos. Estava todo mundo nessa expectativa. E um rei, você tem que lembrar comigo que o rei, normalmente o rei não pode mostrar fraquezas. Normalmente um rei tem um protocolo. O rei deveria ser o que tivesse com a espada na mão, falando, vamos lutar. Mas o rei na frente, todo mundo diz assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então você que é um líder, você não precisa se mostrar forte toda hora. É óbvio, você que é um líder, um pastor, você não vai pegar o microfone de domingo e falar, tá tão difícil a vida. Não, pelo amor de Deus. Você vai se manter forte na batalha, mas você tem que ter canais onde você canaliza o teu medo. Primeiro, na presença de Deus. Segundo, lembre de quem Deus deu para você. E tá vendo que tá todo Israel reunido? Reúna pessoas. Não fique sozinho. Você me viu aí esses dias colocar no meu Instagram que Deus me deu no coração um projeto. Eu quero auxiliar pastores que têm caminhado sozinho aí, para a gente ter um tempo de oração, de busca. Nenhuma intenção além dessa, da gente, de um apoiar o outro, porque muitas vezes você se sente sozinho na guerra. Então, se você é pastor, vá lá no meu Instagram, comenta aí no inbox que eu te mando um link para a gente participar de um grupo. Se você faz parte de uma igreja, fala com o teu pastor, mostra o vídeo que eu gravei ali. Fala, esse pastor aqui que eu faço a Bíblia em 100 dias, se você quiser caminhar junto ali e tal, oferece pra gente ter um grupo de pastores fortes. Então Josafá tá ali, ele tá dizendo literalmente, eu não sei o que fazer, Deus, a nossa esperança é ti. Então, enquanto ele tá clamando, versículo 14,
veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, família dos levitas. O Espírito de Deus tomou alguém. Isso não era comum naquela época, tá? No meio do clamor, os moabitas estão ali, a ameaça está presente. E Jesiel entra no manto. E ele disse: dai ouvidos todos Judá, moradores de Jerusalém, tu, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. A batalha pertence ao Senhor. Que momento, até um arrepio. Amanhã vocês vão descer contra eles. Eles sobem pela ladeira, vocês vão os encontrar. Neste encontro, versículo 17, vocês não vão ter que lutar. Tomai posição, ficai parados, vejam o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, saiam ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. A batalha pertence ao Senhor. Nas tuas maiores batalhas você vai ver a mão de Deus, você vai ver a presença de Deus. Sabe o que é interessante, gente? Contar rapidamente um testemunho aqui. Uma vez, na época da pandemia e da Covid, eu fiquei com Covid, peguei Covid, fui para o hospital, fiz os exames, deu um pequeno comprometimento no pulmão, pequeno assim, sei lá, não era tão pequeno, 40%. Só que eu estava super bem, super tranquilo. O médico falou: olha, melhor a gente deixar você aqui no hospital para que não piore dos 40%, não torne 50%, 60%, para você ser acompanhado. Eu fiquei ali, os médicos entravam, as enfermeiras, os fisioterapeutas entravam e falavam: o que você está fazendo aqui? Você está super bem, você não tem comorbidade, você não está acima do teu peso normal, está tudo certo. Por que você está aqui? Eu falava: não sei, mas na verdade eu sabia. No primeiro dia que eu entrei no hospital, eu abri esse texto, eu abri a Bíblia e Deus me deu esse texto, onde ele diz: a batalha não é tua, é do Senhor. Porque em paralelo a isso, minha esposa, vocês conhecem o testemunho, também estava com Covid, fez um exame nesse mesmo hospital, ela estava melhor do que eu, fez o exame só porque eu insisti, descobriu um nódulo no pulmão, teria que passar por uma cirurgia, passou por a cirurgia, venceu os propósitos, mas antes da batalha, no meu primeiro dia de internação ali, que foi um resort para mim, eu abri a Bíblia e Deus me deu esse trecho. Deus falou: a batalha não é tua, fica quieto, fica parado, veja o livramento que o Senhor fará. Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui que estão vivendo guerras: a batalha pertence ao Senhor. Tenha aliança com Deus. Josafá se prostrou com o rosto em terra, versículo 18, capítulo 20. Judá, os moradores de Jerusalém, se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A batalha estava ali, a ameaça estava iminente, eles estão ajoelhados, gente. Dispuseram-se os levitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, sobremaneira. Cadê a espada? Cadê o escudo? Eles estão adorando ao Senhor. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: me escutem, Judá. Olha que versículo famoso. Me escutem, moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por quê, gente? Ele está falando para um povo que ia sair para guerrear, que a batalha era do Senhor. Creiam, nós vamos prosperar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores na guerra, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército. Eles estavam louvando, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso aqui é que maravilha de texto. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, nos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, entraram numa guerra antes, e um ajudou o outro a se destruir. Tendo chegado a Judá, olharam, vendo a multidão, na verdade eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Então, no meio do caminho, os moabitas, que eram como uma multidão, se estranham com outro inimigo chamado Seir. E eles lutam, eles mesmos se matam. Então, Deus, com uma cajadada só, já mata 2 coelhos. Ele mata 2 povos inimigos. Eles temem 2 povos inimigos. E o povo estava lá cantando: rendei graças ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam adorando. Então, adore no meio da guerra que está vivendo, porque a batalha pertence ao Senhor. Ainda, versículo 23, Josafá e seu povo saquearam os despojos, riquezas em abundância, objetos preciosos. Levaram 3 dias para saquear o despojo.
No quarto dia, se ajuntaram num vale chamado Bênção, e até hoje chamaram aquele lugar Vale da Bênção. Meu Deus do céu, ia ser vale da morte, ia ser vale da destruição, ia ser vale do esmagamento, mas porque eles simplesmente creram que a batalha pertence ao Senhor, louvaram a Deus, cantaram no meio da batalha, o vale que era de morte se transformou em vale de bênção. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, eu sei que está virando pregação, mas não tem como. Que trecho maravilhoso de entender que a batalha pertence ao Senhor. Josafá reinou sobre Judá 35 anos, andou no caminho de Asa, não se desviou dele, fez o que era reto perante o Senhor. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. E nisso ele procedeu iniquamente. Fizeram navios para ir para Tarsis, porque se aliou com Acasias, o Senhor destruiu as suas obras. Então permaneça aliançado com o Senhor. Nós vamos ver daqui para frente, infelizmente, reis que não estão fazendo tanto que era reto, não. Porque o próximo é Jeorão, que vai começar a reinar. Jeorão, versículo 4, assumiu o reino, se fortificou, matou seus irmãos à espada, também alguns príncipes de Israel. Contudo, versículo 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como os que tinham feito na casa de Acabe, porque a filha dele era sua mulher, fez o que era mal perante o Senhor. Ele se casou com uma das filhas de Acabe, fez o que era mal. Porém, não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele tinha feito, segundo a promessa que tinha feito, que sempre seria uma lâmpada para os seus filhos. Ele não destruiu a casa de Davi, mas, versículo 11, fez altos os montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, fez desgarrar Judá. Esse rei Jeorão, então, é o símbolo de que você quer manter a casa de Davi, mas também quer manter os ídolos. Não dá. Ou um ou outro. Não dá para você, aos domingos, estar na casa de Davi e durante a semana estar nos altos com os ídolos. Não dá. Ou um ou outro. Melhor que seja um aqui, né? Melhor que seja a casa de Davi, melhor que seja a presença de Deus. Então, por causa disso, versículo 14, o Senhor o castigará com grande flagelo. O teu povo, o teu filho, as suas mulheres, as suas possessões. Você terá uma grande enfermidade nas tuas entranhas. Enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. De novo, fora da aliança com Deus. Ele caiu nessa enfermidade, ele morreu e o sepultaram. Quem reinou agora é Acasias. Fizeram o rei Acasias do seu filho mais moço rei, porque ele tinha matado todos os mais velhos, lembra? Então, sua mãe era Acasias de 22 anos quando começou a reinar. Sua mãe chamava-se Atalia. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe. Sua mãe era quem aconselhava as pessoas a procederem iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor nos dias da casa de Acabe. Andou no conselho de todos eles. Então, de novo, Atalia começa a reinar. Jeú adere aos pecados. Jeú não, Jeú vai entrar agora. Acasias, Atalia, sua mãe, começa a impor em Judá os costumes de Acabe, os costumes de Jezabel. Jeú foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, para se encontrar com Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Então, nessa hora, Jeú também mata Acasias, que era rei de Judá. Ele tinha ido visitar o rei de Israel e também é morto. Por quê? Porque Jeú estava fazendo uma limpa, lembra? Jeú estava entrando lá para reinar em Israel. Atalia, então, sua mãe, usurpa o trono. Quando Atalia viu que Acasias era morto, se levantou e destruiu toda a descendência da casa de Judá, porque ela queria reinar. Mas lembra que eles pegam Joás, um menino, e os escondem, e não foi morto. Joás começa a reinar, então, ele começa a reinar muito novo, e fica reinando, enquanto isso Joiada fica cuidando dele, para que ele possa crescer, até o momento que ele cresce. Quando Joás cresce, Atalia é morta, ele faz uma aliança com Joiada, e agora Joás começa a reinar. Ele faz versículo 2, capítulo 24, que era reto perante o Senhor todos os dias. Tomou Joiada 2 mulheres, gerou 2 filhas, Joiada era o sacerdote. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes, os levitas, levantou dinheiro, vamos restaurar a casa do Senhor. Porém, os levitas não se apressaram. Lembra da procrastinação? A gente já leu isso. Até que o rei mandou chamar Joiada, por que vocês não estão restaurando a casa? Então ele deu ordem, fizeram um cofre, versículo 8, puseram do lado de fora, e agora ele começou a administrar corretamente os recursos para que a casa pudesse ser reconstruída. Então, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e deixaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, serviram aos postes ídolos, aos ídolos
e veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Então Joiada era aquele que era o sacerdote que criou, na verdade, Joás escondido na casa, para ele não ser morto também. Então ele era muito importante. Ele, depois de morto, quem começa, a nação deixa de novo, e quem se apoderou, o Espírito do Senhor se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se pôs de pé e falou: por que vocês deixaram o Senhor? Conspiraram contra ele, apredrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada tinha feito. O Senhor o verá e o Senhor retribuirá. O que aconteceu aqui então? Mais uma vez a gente está vendo quem foi confrontado pelos seus erros, não respondendo de maneira correta. Então saiba, na hora que você estiver errado, saiba reconhecer. Joás mata Zacarias, que era filho de Joiada, o cara que tinha criado ele praticamente. Então o juízo de Deus vem contra Joás. Antes de se findar o ano, subiu Joás contra o exército dos sírios. Porém, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso de judeus, porque eles tinham deixado ao Senhor, e foi executado juízo contra Joás. Os sírios se retiraram, só que fizeram uma armação, uma conspiração contra Joás. Ele estava distante de Deus, vieram na cidade, ele foi morto no seu leito enquanto dormia, e o sepultaram. Quem começa a reinar agora, e nossa leitura termina hoje, no capítulo 25, é Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, fez o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração, porque uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o seu pai, rei, derramou sangue, matou sangue por sangue, porém os filhos dele não matou, e etc. Ele vence os edomitas. Amazias congregou de Judá para vencer os edomitas, também tomou de Israel pessoas e disse: age, sê forte, do contrário Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Ele se animou e assim venceu a guerra contra os edomitas. Só que continuava a idolatria. Vindo Amazias da matança dos edomitas, versículo 14 do capítulo 25, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, adorou-lhes e queimou incenso. Percebe como eles já não tinham tantos princípios? Ficavam retos diante de Deus, mas queriam casa de Davi, queriam altar de ídolos. Ou um ou outro, né? Vamos combinar, reis de Judá? Por favor, né? Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, que mandou-lhe um profeta, e disse: porque você buscou a Deus? Por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Por que está buscando deuses que não salvaram vocês? Enquanto falava o profeta, o rei falou: acaso você virou conselheiro do rei? Para com isso. Você quer ser ferido? Então parou o profeta e disse: sei que Deus resolveu destruir-se, porque você não deu ouvido ao meu conselho. Então a gente está vendo vários exemplos aqui hoje. Lembra que a nossa frase ali, na guerra, a batalha pertence ao Senhor, também é: crê nos seus profetas e você vai prosperar? A gente viu vários reis que, distante de Deus, foram ser alertados por profetas e ignoraram. Não ignore os alertas proféticos. Não ignore quando Deus te der alertas no meio da guerra. Nunca pense que você está acima do bem e do mal. Nunca pense que você chegou num ponto que está tão bem sucedido nos teus negócios, teu ministério cresceu tanto, está tão bem sucedido que você não escuta ninguém mais. Escute os alertas proféticos. Na verdade, alerta profético. E amigo de verdade é aquele que te fala a verdade. Não é que ele vai ficar do teu lado: ah, não, tá tudo bem. Não, ele vai falar: olha, tá errado isso aqui, eu acho que você tá vacilando nisso aqui, você se engrandeceu demais aqui. Fale, e quando você escutar, receba. Agora, você sabe a tua realidade, evidente. Pode ser que seja alguém dando uma profetada e querendo só te dar cajadada que não tem absolutamente nada a ver. Você vai saber. Agora, se você está distante de Deus, como estavam esses reis aqui, for confrontado, se arrependa, são chances de arrependimento. Ele é repreendido por ser idólatra, então Amazias acaba sendo derrotado por Jeoás. Então, Amazias, rei de Judá, tomou um conselho e levou mensageiros a Jeoás, filho de Jeú, rei de Israel, e disse: vamos medir armas. Por que Amazias está fazendo isso? Ele está querendo entrar em guerra com Israel aleatoriamente. Então Jeoás falou: olha, fica tranquilo. O Cardo que está no Líbano mandou dizer para o cedro que está lá: calma aí, gente, vocês são fracos demais. Eis que eu feri os edomitas, ele falou, o meu coração se ensoberbeceu para te gloriar. Fica tranquilo, fica aí, senão vocês vão cair. E naquele dia, porque ele se achou na guerra, Judá, versículo 22, foi derrotado por Israel, cada um fugiu para sua casa. Isso era inédito. Nunca numa guerra Judá tinha sido derrotado por Israel. Isso passa por Amazias. Entender que é grande ou é mais alto do que a repreensão de um profeta. Até que ele morre,
ele deixou de seguir ao Senhor, versículo 27. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, porém enviaram homens até lá e o mataram. Eu sei que é muita história, eu sei que é muito rei, eu sei que é muita ida e vinda, mas eu quero que você se apegue à essência. Que essência é essa? Quando o rei estava correto diante de Deus e escutava os profetas, eles prosperavam. Quando o rei fazia até o que era reto, mas se afastava um pouquinho e desprezava o profeta, na verdade esbofeteava, mandava prender, mandava calar a boca, a derrota era certa. Então a batalha pertence ao Senhor. Creia nas profecias. Dependa das profecias. Não só profecias de bênção, profecias de conselho também. A batalha pertence a Ele. Há momentos em que um líder, em que uma pessoa, em que um homem de Deus, uma mulher de Deus vai dizer: eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você chegou no melhor cenário. Porque quando você não sabe o que fazer, aí é hora de clamar ao Senhor. Aí é hora de entregar a tua vida ao Senhor. Aí é hora de entregar a batalha ao Senhor. Eu não sei que batalha você vive, mas eu reservei esse tempo aqui para a gente orar por isso. Eu quero que você coloque nos comentários aqui qual é a batalha que você vive hoje. Talvez um emprego, talvez salvação na família, talvez na tua saúde. Vamos orar? Vamos clamar agora, vamos terminar essa live de hoje aqui, clamando ao Senhor, para que você entenda que a batalha pertence a Ele. Talvez você esteja falando: Senhor, eu não sei o que fazer. Como Josafá, que era um rei de onde se esperava solução. Ele fala: Deus, nem eu tenho solução. Eu não sei o que fazer na batalha, mas a batalha pertence ao Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Jezreel, ele se enche tanto da glória de Deus, porque ele percebe que a batalha não era mais dele, mas do Senhor. Creia nos profetas, creia nas profecias, você vai prosperar. Nunca se afaste de Deus. Vamos orar ao Senhor? Estou vendo várias pessoas aqui colocando emprego, conversão e salvação do filho, vida financeira de várias pessoas. A batalha pertence ao Senhor. Nós vamos orar? Teu comentário aqui, os que eu consegui ler e o seu eu não consegui também, é a tua atitude de fé aí. Restauração da família, salvação na família, batalha no emprego, batalha pertence ao Senhor, sobrinho que está enfermo com HIV, vida financeira da empresa, vida financeira individual, direção profissional, muitas coisas. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Batalha pertence ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui confiantes de que a batalha pertence ao Senhor. De que nas guerras que nós enfrentamos, meu Deus, é o Senhor que nos dá direção. É o Senhor que nos dá poder. É o Senhor que nos dá autoridade para guerrear. Meu Deus, cada comentário aqui, Senhor, meu Deus, é uma atitude de fé, de confiança. Quantas pessoas chegam numa situação dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como resolver. E, meu Deus, a resposta que o Senhor teve para Josafá foi: fica quieto, veja o que o Senhor vai fazer, porque a batalha pertence ao Senhor. Pai, intervém nas batalhas. Nós vimos hoje, meu Deus, quanto a minoria da guerra, muitas vezes que não sabe o que fazer, que é tão pequeno diante do grande, encontra a vitória quando o Senhor põe a mão. Por isso eu peço nessa manhã: põe as tuas mãos nas batalhas que os teus filhos enfrentam. Põe as tuas mãos nas lutas que estão por aí, meu Deus. Pai, para que nós tenhamos testemunhos sobrenaturais de como hoje foi o dia que o Senhor transformou, hoje foi o dia que o Senhor restaurou, hoje foi o dia que o Senhor concedeu vitória. A batalha pertence ao Senhor. Nesta guerra, nós veremos o teu livramento. Eu oro, eu abençoo os teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A batalha pertence ao Senhor. É isso que nós vamos clamar a Ele, é isso que vai continuar clamando ao Senhor. Eu vou subir agora essa live aí, vou escrever: a batalha pertence ao Senhor, Deus vai lutar a tua guerra. Comenta isso, compartilha com alguém, assiste de novo essa live, porque a batalha pertence ao Senhor. Termina mais uma vez então aqui nossa leitura no dia de hoje, dia 32 está terminado, amanhã vamos para o dia 33, vamos continuar em 2 Crônicas e na verdade vamos entrar até Esdras. Deus abençoe, fica na paz. Até amanhã, 6 horas da manhã. Vou subir agora aí. A batalha pertence ao Senhor. Fica na paz. Deus te abençoe.